Por que você tem a absoluta certeza de que é o dono do seu próprio nariz, um sujeito livre e racional, quando, na verdade, a própria linguagem que você usa para dizer «eu sou livre» foi forjada por séculos de adestramento burocrático, médico e escolar, que você sequer desconfia que aconteceu? Esta pergunta não é um exercício de paranoia conspiratória, nem um roteiro de ficção distópica. Ela é o ponto de partida necessário para encarar o pensamento de Michel Foucault, o filósofo que, no século XX, teve a audácia e a frieza cirúrgica de abrir a caixa preta da nossa civilização e nos mostrar que as engrenagens lá dentro não giram a favor da nossa liberdade, mas sim a favor da nossa docilidade. Foucault não é um autor para quem busca consolo ou reafirmação de suas crenças democráticas e humanistas. Ler Foucault é aceitar um convite para o desamparo. É aceitar que aquilo que chamamos de natureza humana, justiça ou verdade, não são pedras sólidas e eternas, mas sim castelos de cartas históricos, erguidos com o cimento do poder e o sangue dos excluídos. A singularidade desse careca de gola rolê, que transitava entre a biblioteca mais erudita de Paris e as saunas gays de São Francisco, reside na sua recusa em aceitar as explicações fáceis. Ele não olhou para o topo da pirâmide para entender quem manda. Ele olhou para o porão. Ele foi investigar o hospício, a prisão, a caserna e o confessionário, provando que é ali, no silêncio dessas instituições, que a nossa subjetividade é fabricada, para não cairmos nas armadilhas dos que leem orelha de livro e saem palpitando na internet, precisamos ser rigorosos. Foucault não é apenas um crítico do poder. Ele é um metodologista obsessivo que operou em duas frentes principais: a arqueologia e a genealogia. Entender isso separa os amadores dos entendidos. Na sua fase arqueológica, em obras como As Palavras e as Coisas, ele não estava interessado no que as pessoas diziam, mas no que tornava possível que elas dissessem qualquer coisa. Ele buscava a episteme, o solo invisível, a gramática oculta de uma época que define o que é verdade e o que é delírio. Ele chocou o mundo ao declarar a morte do homem, não no sentido literal, mas no sentido de que a figura do homem, como objeto de estudo científico, é uma invenção recente. Uma dobra no saber que tem data para acabar, tal qual um rosto de areia desenhado na orla do mar, prestes a ser apagado pela onda. Isso é devastador para o nosso ego. Significa que a nossa maneira de pensar não é o ápice da evolução, mas apenas um breve e instável arranjo histórico. Mas é na virada para a genealogia, inspirada diretamente em Friedrich Nietzsche, que Foucault se torna o pesadelo das instituições. Aqui, ele para de olhar apenas para as regras do discurso e começa a olhar para a guerra. A história, para o genealogista, não é a evolução tranquila da razão. A história é luta, é sangue seco nos códigos de lei, é dominação. E para ilustrar como essa dominação se refinou, precisamos ir ao ponto nevrálgico, a loucura. Muitos repetem por aí que Foucault disse que a loucura não existe. Isso é um erro grosseiro, que faz qualquer estudioso sério revirar os olhos. A doença mental existe como sofrimento psíquico, é óbvio. O que Foucault demonstra em História da Loucura na Idade Clássica é que a experiência da loucura e a forma como a sociedade lida com ela mudaram radicalmente. Na Renascença, a loucura era uma experiência cósmica, trágica. O louco dialogava com verdades que o homem comum não acessava. Ele era uma figura liminar, presente na arte, na literatura, na nau dos insensatos. Mas em 1656, com a fundação do Hospital Geral em Paris, ocorre o que Foucault chama de grande encarceramento. Note a data e o movimento. A Era da Razão, o iluminismo nascente, não libertou o homem. Ela precisou segregar a desrazão para se afirmar. O louco foi jogado na mesma cela que o pobre, o libertino, o vadio e o blasfemo. A loucura foi silenciada, tornou-se um problema de polícia, de ordem pública, não de medicina. Só muito depois, no final do século XVIII, com figuras como Philippe Pinel, é que a loucura foi libertada das correntes apenas para ser capturada pelo discurso médico.
O asilo terapêutico não foi um gesto de pura bondade humanitária. Foi uma estratégia para transformar o louco em um objeto de saber, um caso clínico a ser vigiado, classificado e moralizado. A psiquiatria nasceu, portanto, como uma técnica de defesa social contra o perigo da imprevisibilidade. Essa transição nos leva à obra que é, sem dúvida, o soco no estômago mais forte de sua carreira: Vigiar e Punir. Aqui, Foucault desmonta a ilusão de que a nossa justiça penal evoluiu da barbárie para a humanidade. Ele começa contrastando o suplício de Damiens em 1757, um regicídio esquartejado em praça pública num espetáculo de horror visual, com o regulamento de uma casa de jovens detentos em Paris, 80 anos depois, onde tudo é cronometrado, silencioso e cinza. O que mudou? Deixamos de ser cruéis? Não. A economia da punição mudou. O poder descobriu que esquartejar corpos é ineficiente politicamente, gera revolta, cria mártires e, economicamente, desperdiça força de trabalho. Nasce, então, a sociedade disciplinar. O objetivo não é mais vingar o rei, mas reformar o indivíduo. E como se reforma alguém? Através da disciplina, que é uma anatomia política do detalhe. O poder desce ao nível do gesto. Pense na marcha militar, na caligrafia escolar, na postura correta na mesa de trabalho. A disciplina fabrica corpos dóceis, corpos que são úteis economicamente, produzem muito, e politicamente obedientes, não se revoltam. Foucault traça o paralelo irrefutável e perturbador. As prisões se parecem com fábricas, que se parecem com escolas, que se parecem com hospitais, que se parecem com quartéis. Todas são instituições de sequestro que operam pela mesma lógica: vigilância hierárquica, sanção normalizadora e exame. O exame é a chave. Na escola ou no médico, o exame é o ritual de poder que extrai a verdade do indivíduo e o amarra a uma identidade. A nota da prova, o diagnóstico médico, o prontuário. Tudo isso serve para classificar, hierarquizar e normalizar. A norma é a grande invenção da modernidade. Antes a lei dizia o que era proibido. A norma diz o que é normal e automaticamente cria o campo do anormal, do desviante, do monstro, do incorrigível. E todo o aparato estatal e científico serve para trazer o desviante de volta à norma ou neutralizá-lo. O mecanismo arquitetônico dessa sociedade é o panóptico de Jeremy Bentham. Mas atenção aos detalhes para não falar bobagem. O panóptico não é apenas um prédio redondo com uma torre no meio. Ele é um diagrama de poder, uma máquina de dissociação do par ver ser visto. Na torre central, o vigia vê tudo, mas não é visto. Nas celas periféricas, o detento é visto, mas não vê. A genialidade perversa disso é a indução de um estado consciente e permanente de visibilidade, que assegura o funcionamento automático do poder. O prisioneiro, sem saber se o guarda está na torre ou não, começa a vigiar a si mesmo. Ele interioriza a autoridade. O poder torna-se incorpóreo, silencioso e onipresente. Não precisa mais de chicotes. A arquitetura e a possibilidade do olhar já fazem o serviço. Se você acha que isso ficou no século XIX, olhe para as câmeras de segurança, para os algoritmos que rastreiam seu comportamento online, para os escritórios open space, onde todos vigiam todos. Vivemos na era do panoptismo digital, onde a vigilância é voluntária e constante. Mas Foucault, sempre inquieto, percebeu que a disciplina do corpo individual não era suficiente para explicar o poder moderno. Era preciso gerir não apenas o homem-corpo, mas o homem-espécie. Surge o conceito de biopolítica. A partir do século XVIII, os governos perceberam que a população é um recurso que precisa ser gerido biologicamente. Taxas de natalidade, mortalidade, morbidade, higiene, longevidade. O poder soberano antigo operava sob a máxima: fazer morrer e deixar viver. O biopoder moderno inverte a lógica. Sua função é fazer viver e deixar morrer. O Estado torna-se o gestor da vida. E aqui reside o paradoxo mortal, que Foucault desnuda com precisão assustadora.
como um estado focado em fazer viver, pode exercer o poder de matar, como nas guerras mundiais ou nos genocídios? A resposta é o racismo de Estado. Não apenas o racismo étnico vulgar, mas um racismo biológico estatal que divide a população entre quem deve viver, os que fortalecem a espécie, e quem deve morrer ou ser deixado à própria sorte, os degenerados, os perigosos, os improdutivos. O nazismo foi o paroxismo dessa lógica, unindo a disciplina mais rígida com a biopolítica mais assassina. Mas as democracias liberais também operam na biopolítica quando decidem quem tem acesso à saúde de ponta e quem morre na fila do SUS, ou qual perfil demográfico é matável nas operações policiais. A biopolítica é a gestão calculada da vida e da morte em escala industrial. Avançando para o terreno que mais gera polêmica e mal-entendidos, a sexualidade. Em História da Sexualidade, Foucault ataca a hipótese repressiva. Todo mundo adora dizer que a era vitoriana reprimiu o sexo e que nós, modernos e descolados, nos libertamos. Foucault diz: mentira. Nunca se falou tanto de sexo quanto na modernidade burguesa. O sexo foi colocado no discurso. A igreja, a medicina, a pedagogia, a demografia, a psicanálise, todos incitam a falar de sexo. Por quê? Porque o sexo foi transformado na chave da verdade do sujeito. No Ocidente, criou-se a scientia sexualis, ciência sexual, baseada na confissão, em oposição à ars erótica, arte erótica, do Oriente, baseada na transmissão de prazer e experiência. Nós somos a civilização da confissão. Precisamos confessar quem somos, nossos desejos ocultos, nossas perversões. E ao confessar, nos tornamos sujeitos a um saber-poder que nos classifica. Foi assim que no século XIX, a medicina inventou o homossexual como uma espécie, uma identidade biológica e psicológica fixa. Antes, a sodomia era um ato, um pecado jurídico ou religioso que qualquer um poderia cometer num momento de fraqueza. Depois do século XIX, o homossexual passou a ter uma natureza, um passado, uma morfologia. A identidade sexual é uma armadilha. Ao aceitarmos que somos a nossa sexualidade, nos tornamos geríveis. A própria ideia de liberação sexual pode ser vista como uma nova forma de obediência. A obrigação de ser feliz, de gozar, de performar sexualmente e de expor sua intimidade como verdade última. Não nos libertamos do poder. Apenas mudamos a forma como ele nos penetra e nos constitui. Diante desse cenário sufocante, onde o poder está em toda parte, não como algo que alguém possui, mas como uma rede de relações de força, uma microfísica que atravessa pais, filhos, professores, alunos, médicos e pacientes. O que resta? O suicídio? A apatia? Não. E é aqui que os detratores de Foucault, que o acusam de niilismo, quebram a cara. O Foucault tardio, dos últimos anos de vida, volta-se para a ética e para a estética da existência. Se não existe uma essência humana verdadeira para ser descoberta, porque somos construídos pela história, isso significa que somos um espaço vazio? Não. Significa que somos um espaço de criação. Foucault resgata o cuidado de si. Epimeleia realtou dos gregos e romanos antigos, não como uma volta ao passado, mas como uma inspiração. Ele propõe que a vida deve ser elaborada como uma obra de arte. A resistência ao biopoder e à disciplina não se faz apenas com grandes revoluções partidárias, que muitas vezes apenas trocam a guarda do presídio, mas com micro-resistências. A resistência é a capacidade de criar novas formas de vida, novos prazeres, novas amizades que escapem da normatização. É o que ele chamava de práticas de liberdade. A liberdade, para Foucault, não é um estado natural que foi roubado. É uma prática ascética, um exercício constante de desassujeitamento. É a coragem da verdade, parresia. A atitude de falar francamente desafiando o tirano ou a maioria, colocando a própria vida em risco. A crítica não é apenas dizer que algo está errado,
É a arte de não ser governado de tal forma, a tal preço. É perguntar constantemente: a que custo eu sou o que sou? Que mecanismos de poder estão operando quando eu digo eu gosto disso, ou eu sou aquilo? Outro conceito fundamental para blindar seu entendimento é a governamentalidade. Foucault usa esse termo para descrever como o Estado moderno não governa apenas através da lei, mas através de um complexo conjunto de táticas, estatísticas e saberes que tem como alvo a população e a economia política. É a condução das condutas. O neoliberalismo, que Foucault analisou de forma pioneira em seus cursos no Collège de France, especialmente em O Nascimento da Biopolítica, não é apenas uma política econômica de laissez-faire, é uma tecnologia ambiental que nos obriga a nos comportarmos como empresários de nós mesmos. Nós interiorizamos a lógica do mercado. Nós somos o capital humano que precisa ser valorizado, treinado e otimizado. A depressão, o burnout, a ansiedade generalizada não são apenas doenças químicas. São sintomas de um sujeito que quebrou sob a pressão de ser o empresário de si mesmo numa competição infinita. Foucault previu a exaustão da alma contemporânea décadas antes dela se tornar epidemia. A singularidade de Foucault está em ter transformado a filosofia numa caixa de ferramentas explosiva. Ele não quer que você o adore como um guru. Ele quer que você use os conceitos dele como coquetéis Molotov contra as paredes que cercam a sua vida. Ele nos ensina que o poder é produtivo. O poder não diz apenas não. Ele induz prazer, forma saber, produz discurso. É por isso que ele se sustenta. Nós amamos o poder porque ele nos dá identidade. E o desafio ético supremo é recusar o que somos para inventar o que podemos ser. Por que esse pensamento é tão perigoso e necessário hoje? Porque vivemos na apoteose da sociedade de controle. A internet e as redes sociais realizaram o sonho que Bentham nem ousou sonhar. O panóptico hoje é algorítmico e preditivo. Nós não somos apenas vigiados, somos antecipados. Nossos desejos são sugeridos antes mesmo de os sentirmos. A confissão é pública e monetizada em likes. A biopolítica tornou-se molecular com a engenharia genética e o controle farmacológico da vida. Ler Foucault hoje é adquirir um par de óculos de visão noturna no meio de um bombardeio ideológico. Você para de acreditar na neutralidade ingênua da técnica. Você entende que o urbanismo da sua cidade é político, que a grade curricular da sua escola é política, que o divã do seu analista é político. Ele retira a inocência do mundo, e isso dói. Dói perceber que a humanização do parto, do presídio ou da empresa pode ser apenas uma maneira mais eficiente de gerir corpos. Dói perceber que a sua rebeldia pode já estar prevista e precificada pelo sistema. Mas essa dor é o preço da lucidez. Foucault não oferece esperança barata, porque a esperança é muitas vezes a espera passiva por um salvador. Ele oferece armas. Ele oferece a genealogia para que você possa rastrear a origem baixa e suja dos valores nobres que tentam lhe impor. Ele oferece a arqueologia para que você entenda as regras do jogo que você está jogando sem saber. E ele oferece a estética da existência para que, no meio desse campo minado, você ainda consiga esculpir algo que seja seu, algo que escape, nem que seja por um instante do olhar voraz do grande irmão. Portanto, não espere que Foucault lhe diga o que fazer. Ele odiava o papel de profeta. O papel do intelectual, dizia ele, não é moldar a vontade política dos outros, mas questionar, através da análise rigorosa, as evidências e os postulados, sacudir os hábitos, dissipar as familiaridades aceitas, retomar a medida das regras e das instituições. O papel dele é fornecer mapas de um terreno minado. Atravessar o terreno é problema seu. E se você chegou até aqui esperando uma conclusão reconfortante, você não prestou atenção. A única conclusão possível é que a batalha pela sua subjetividade acontece agora, enquanto você lê, enquanto você trabalha, enquanto você ama. As grades estão aí, invisíveis, feitas de hábitos, medos e verdades inquestionadas. A chave? Talvez não exista chave. Talvez você tenha que cerrar as grades com os dentes. E Foucault é, sem dúvida,
a serra mais afiada que o século XX nos deixou. Use-a com cuidado, pois o primeiro corte será na sua própria ilusão de liberdade, e esse corte nunca mais cicatriza.